Olá, seja bem-vindo hoje nesse nosso encontro. É muito bom a gente estar junto para conversar, refletir tantas coisas importantes para ajudar o nosso país a ser um país melhor. E hoje nós vamos falar sobre como é possível a gente fazer com que nossos cidadãos votem melhor. É isso mesmo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria divulgar para você, se você quer escutar as nossas mensagens, as nossas reflexões, você pode nos acessar em várias plataformas. Então você pode nos encontrar pelo YouTube, colocando lá Frônesis. Você pode nos encontrar pelo Facebook, Alex Ferreira na Paula Nogueira. E também, se você quiser receber podcasts diários, você baixa o aplicativo e procura o nosso canal, que é Ideias que Educam. Também quero divulgar os nossos conteúdos no nosso site, que é www.fronesis.net.br, certo? Espero que você nos encontre nesses lugares aí. Então vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero falar diretamente com você, educador. Você, educador, professor de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, quero falar para você. Eu que sou uma assistente social, quero falar para você. Você não pode perder mais tempo. E você precisa, já que você está indignado com tanta coisa no nosso Brasil, então você precisa começar, sabe, fazer isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Arregaçar as mangas. E começar a colocar em prática as mudanças para o nosso país ser um país melhor. Então, como que você começa a fazer isso? Meu caro, minha cara, meu amado, minha amada. Vou te dizer a receita do bolo para você fazer o bolo aí na sua escola. Eu sempre trabalhei junto e muito próximo com os professores. Contudo, escutando as angústias de cada um, havia muitas situações que precisavam ser trabalhadas. E comecei a observar que os professores, dentro da educação infantil, estou falando, mas isso serve para qualquer faixa etária. Os professores estavam tendo enorme dificuldade com algumas crianças, ou grande parte das crianças, dos jardins. Jardim 1, Jardim 2. Ai, mas tá fazendo muita bagunça, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo fazer isso. Tá indisciplinado, tá respondendo, tá batendo no outro, aquela coisa de louco, de cão, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Preciso fazer alguma coisa para ajudar esse professor. Eu já havia ouvido falar e já vi próximo alguns testemunhos de escolas que começaram a trabalhar com a assembleia escolar. Só que eu nunca havia feito assembleia escolar e nem sabia se isso ia dar certo. Mas eu sabia que a assembleia era um momento de discussão coletiva, um momento de reflexão e que propunha soluções para problemas. Então eu falei, eu acho que eu vou tentar ir para esse caminho. Só como eu nunca havia feito, o que eu fiz? Fui lá, procurei ler alguns conteúdos, alguns textos sobre assembleia escolar, mas ainda estava insegura. Eu baixei um vídeo pelo TV Escola, Mac TV Escola, que falava sobre assembleia escolar. Se você quiser procurar assembleia escolar Mac TV Escola, você vai achar esse vídeo. Eu achei ele fabuloso. E eu indico ele para você. Ele é só sobre assembleia escolar. Fala sobre vários tipos de assembleia, mas assembleia de sala foi a alternativa que eu utilizei com as crianças onde eu trabalhava, os professores. Então lá ele explicava o passo a passo, como que se fazia, como que se organizava e como era conduzida a assembleia. Eu falei, não, beleza, então nunca fiz, vamos seguir o passo a passo aí para tentar colocar em prática. Eu apresentei a ideia para os professores, só que no primeiro ano que eu fui fazer a assembleia, houve muita resistência. O professor queria ajuda, só que ele não queria que a ajuda fosse na hora da aula dele. Não, você pode fazer assembleia, né? Pode pegar uma vez por semana essas crianças, mas assim, na minha aula vai trabalhar, porque eu tenho que fazer esse conteúdo, então eu não podia fazer na aula dele. Só que eu comecei assim. Comecei a fazer as assembleias com as crianças separadas, só eu com as crianças. E aí eu fui observando muitas coisas, então é riquíssimo. Então, resumindo para você, a assembleia a gente precisava resolver problemas, vários problemas. Mas para resolver os problemas, a gente precisava decidir, votar, conversar e precisava existir uma organização. Então, onde a gente começou a distribuir papéis. Então, a primeira coisa na Assembleia foi eleger um representante da Assembleia. Só que aí você pode colocar de vários nomes. Ele pode ser o prefeito da sala, pode ser o presidente da sala, pode ser o que você achar melhor. Lá a gente seguiu
como havia outras escolas que a gente conhecia muito próximo, a gente seguiu também essa ideia do prefeito, do vereador. Então, vamos eleger o prefeito da sala. Então, aí fazia-se a votação, nós fizemos uma votação com a urninha, com cores, usamos as cores, que as crianças não sabiam ainda escrever. Então, nós usamos as cores para identificar quem que era o candidato tal, para votar, fizemos a votação. Só que engraçadíssimo, sim, eu comecei a observar que os mais votados eram os mais danados. Você acredita nisso? Até pelas crianças. E a maioria homens. Elas votavam nos homens e os mais danados que não davam exemplo. E eu deixei, foi muitos momentos que eu deixei ir. E depois, de repente, o prefeito já não estava dando mais bom exemplo. Então, eu comecei a mudar um monte de coisa dentro da Assembleia por observar esses comportamentos e conduzi-la de uma maneira diferente. Mas, assim, vou resumir para você. Então, a gente fazia eleição do prefeito, fazia-se eleição do vereador. O vereador tinha a função de observar o comportamento do prefeito, do vice-prefeito. Caso não tivesse dando bom exemplo, aquele prefeito ou o vice-prefeito não poderiam continuar nos cargos deles, né? E depois a gente fazia o momento da assembleia para discutir as felicitações e as críticas. E nesse dia de felicitação e crítica, primeira criança, olha, o que você quer felicitar nessa semana? Eu quero felicitar que nós fomos no parquinho, quero felicitar porque nós brincamos de tal coisa, porque nós fomos assistir um filme no cinema. Então, as crianças felicitam. Primeira coisa é a felicitação. E depois é as críticas. Eu quero criticar o meu colega que bateu em mim, o meu colega que puxou meu cabelo, o meu colega... Então a gente... E as crianças, só que no começo a criança começava a falar quem era, coisa de criança, até você conseguir educá-los para que eles não falassem quem que eram as pessoas que estavam fazendo aquilo. Não apontasse o dedo para falar, entregar, porque a criança assim, não fala, mas o fulano ali estava fazendo tal coisa comigo, tia. Então, a Assembleia foi um momento de construção coletiva. E o que eu observei nessa questão da Assembleia do voto? Quero falar do voto. Então, a gente fala assim, o brasileiro não sabe votar. Mas, desde criança, ele não tem... ele não vai saber votar também. Então, você precisa fazer um trabalho de educação dele. E eu comecei a fazer com as crianças. Então, como eu observei que votava-se naquele que era... que tinha mais proatividade, que era o mais danado, que conversava mais, mas não obedecia, não dava bom exemplo. Então, eu quis refletir com eles que poderia até votar a pessoa que era proativa, né? Por conta desse despojamento dela, do ir, do falar, do fazer. Contudo, essa pessoa que tinha que trazer características. E quais eram as características? Era o bom exemplo. Então, focar no bom exemplo no comportamento, no respeito aos colegas, ao professor. Então, essa pessoa tinha que ter essas características. Então, começou a mudar a Assembleia. As pessoas que começaram a ser eleitas na Assembleia não eram mais as pessoas danadas, que não davam bom exemplo. Então, eles começaram a entender que eles tinham que indicar para o cargo pessoas que davam bons exemplos. Agora, se o danado quisesse ser, ele tinha que mudar o comportamento dele e dar bom exemplo. Então, começou a se impregnar isso nas crianças. Olha que lindo. Então, assim, eu achei magnânimo. Porque se eu educo uma criança para saber olhar para o seu candidato, que ele dá bom exemplo, faz boas ações, e ele coloca na prática o que ele almeja, ele já coloca no cotidiano dele, então eu tenho mais chances de conseguir um bom candidato, entendeu? Então essa é a grande chave para a gente mudar a mentalidade do nosso país. Aí eu quero dizer que é riquíssimo a Assembleia. Então, só para terminar de ilustrar para você, então além desse avanço que a gente conseguiu na parte de saber votar, saber eleger as pessoas, a fala, a criança não conseguia falar, não se expressar, então a criança começa a falar. Olha, eu quero criticar o comportamento desse amigo, eu quero criticar essa atitude de jogar comida fora na hora da refeição, eu quero criticar a criança que está falando mal da mãe, falou mal da minha mãe, tá me desrespeitando. Então, essas críticas começaram a surgir e nós fomos colocando o quê? Ideias, cada um dava a sua ideia, a melhor ideia votada para resolver aquele problema, a gente
a gente tentava colocar em prática. Às vezes a ideia não dava certo, depois a gente fazia uma outra discussão e voltava de novo, mas a gente estava procurando soluções. E daí aconteceu muitas coisas, a gente começou a refletir sobre as crianças que pegavam as coisas dos outros, levavam para casa, e que não podia roubar, as crianças que rasgavam as coisas dos outros e não respeitavam os materiais dos colegas. Teve tanta coisa de bater no colega, de bater na menina, de bater no não respeitar a mulher. Então, desde criança, a gente já estava discutindo coisas do cotidiano deles, que aconteciam no cotidiano, e conduzindo de uma forma saudável tudo aquilo, respeitando as falas das crianças, o pensamento delas e fazendo as mediações e as intervenções ali. Então foram avanços. Eu lembro que no primeiro ano não teve adesão de professor, mas mesmo assim não desisti, porque eu acreditei na Assembleia. Eu acredito que vai dar certo, porque eu estou vendo resultados a longo prazo, mas estou. Então as crianças já chegavam, eu chegava na escola, tia, vai ter Assembleia hoje, tia, vamos fazer Assembleia, tia da Assembleia, eu sou a tia da Assembleia. Eu não sou assistente social, eu sou a tia da Assembleia. E no segundo ano, eu pedi com que os professores participassem, e aí os professores começaram a ter adesão. Então as assembleias começaram a acontecer junto com o professor. Aí o professor acreditava. E ele começou a acreditar, porque ele começou a ver resultados. Ele falava assim, olha, alguma coisa está acontecendo, porque na assembleia eu estou vendo que eles estão entendendo o sentido da assembleia. Por exemplo, as regras do bater, do respeitar, do aprender a pedir desculpa. Não sabia pedir desculpa. Não sabia nem pedir desculpa. Então, eles estão começando a colocar em prática. Então, batia, parou de revidar. Ó, tia, o fulano me bateu. Aí ele falou, olha, você pede desculpa, a professora pede desculpa. O que a gente combinou na assembleia? Vai pedir desculpa. Ah, foi sem querer? Então pede desculpa, tudo bem. Foi por querer? Vai pedir desculpa, mas só que vai ter uma penalização aí. Você vai ficar aqui sem brincar tanto tempo, 5 minutos, tantos minutos. Você vai ficar sem brincar porque você bateu de maldade seu amigo. Então, era a educação coletiva que está sendo construída aí nesse espaço. Então, gente, a assembleia, não perca tempo, arregaça suas mangas aí, deixa ela arregaçada bem, porque a assembleia, ela ajuda você, professor, tanto a melhorar os comportamentos, tornar esses comportamentos toleráveis, respeitáveis entre o coletivo, como vai ajudar você a colaborar com a mudança do nosso país, que é o quê? É ajudar esse aluno a começar a criticar, a refletir e saber votar. Você está entendendo? Então, não perca mais seu tempo. Olha, eu fazia isso com crianças de jardim 1 e jardim 2. Crianças de 4, 5 anos de idade. Me convidaram para mim começar a fazer assembleia com crianças de maternal. É que ainda não tive tempo de fazer. Mas eu quero te dizer que é possível sim. Então, no começo, dependendo da faixa etária, por exemplo, se são muitas crianças pequenas, eles ficam naquela discussão entre eles lá, do comportamento deles, mas depois elas vão avançando. Então, se você está no infantil, no fundamental, no médio, faça assembleias, acredite na assembleia, que ela tem um grande poder de transformação. E se você gostou desse vídeo, você gostou desse conteúdo, compartilhe com professor, com diretor, supervisor, quem quer que for, e comece a fazer assembleia na sua escola. Se não fez ainda, então pode começar, porque o negócio é eficaz, dá certo, só falta você acreditar, certo? Um beijo no coração, fique com Deus, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!